Paz do Senhor! Estaremos estudando hoje sobre a Páscoa. Vamos a Êxodo, no capítulo 12. Aqui vai ter uma relação, uma orientação de Deus ao povo, através de Moisés, que era o líder. Deus vai estar trazendo uma orientação de como eles deveriam estar e se preparar nessa noite, que seria instituída a Páscoa para o povo hebreu. O versículo 5 diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras. Eles deveriam de fazer um ritual nessa noite, deveriam assar um cordeiro inteiro e comê-lo. O que não conseguisse comer deveria de ser queimado o resto. Então teria o cordeiro, teria o pão sem levedura e teria as ervas amargas. Aí no versículo 11 diz assim: assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aí o versículo 26. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Páscoa, Pesach, significa o quê? Passar por cima. Vamos lembrar que o povo estava vivendo como escravo no Egito e Deus decidiu trazer liberdade para esse povo através de Moisés. Como Deus agiu? Deus agiu com as pragas que nós conhecemos. Claro que, olhando rapidamente, as pragas que Deus trouxe aos egípcios eram um julgamento para cada tipo de crendice. Eles acreditavam no Deus Sol, então eles ficaram um período no escuro. Eles acreditavam que o Nilo era Deus, então as águas se transformaram em sangue e assim por diante. Se você conferir cada praga, você vai ver que cada uma era um julgamento em cima do que eles acreditavam. Bem, por último, Deus trará a morte dos primogênitos. Nós sabemos que o primogênito nessa época era muito festivo o momento da chegada dessa criança, porque o filho primogênito, ele tinha autoridade sobre os demais, ele tinha privilégios e um monte de questão que nós vamos ver quando estudarmos sobre a primogenitura. Aí Deus disse o seguinte: vocês vão fazer esse ritual, vocês vão comer esse animal inteiro, assado, com esses acompanhamentos, e como eu li para vocês, prontos para o quê? Para a partida, para a saída. Por isso que Páscoa significa, primeiro, passagem por cima, quando eles usaram o sangue do cordeiro para aspergir nas portas, que então um anjo passaria e onde houvesse o sinal, ele não entraria. E em segundo lugar, a libertação desse povo. Por que um sinal na porta? Deus não é onisciente? O sinal não era para Deus, o sinal era para o próprio povo e para o anjo que passaria na porta. Bem, quando houve a matança dos primogênitos, a Bíblia diz que na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, como eram chamados na época, nem os cachorros latiam ou uivavam, todos estavam tranquilos, todos estavam serenos. Enquanto na casa dos egípcios estava havendo um grande choro, um grande desespero. Por quê? Os seus primogênitos haviam morrido, desde a corte, desde a casa do faraó até a casa do mais humilde servo, todos choravam a perda do primogênito. Então, nesse momento, o povo foi liberado para que pudesse sair. Aí acontece o que nós estudamos e aprendemos. O povo sai, vai passar pelo Mar Vermelho, vai viver no deserto aqueles 40 anos. Bem, foi um momento lindo, foi um momento maravilhoso na vida dessas pessoas. Trazendo para os nossos dias, os judeus comemoram a Páscoa? Sim. De que forma? Nós sabemos que o terceiro templo não foi reconstruído. Então tem uma cerimônia que você pode pesquisar. É uma cerimônia interessante. As mulheres acendem algumas velas, a família vai para a sinagoga. No retorno eles têm um jantar.
Nesse jantar, o líder da casa, ou o rabino, ele irá ler a história e conforme eles vão lendo a história, eles vão se alimentando com alimentos que relembram os acontecidos. Eu vou passar para vocês de forma reduzida. O que faz parte desse jantar e dessa comemoração? Nós temos as ervas amargas, que pode ser uma salada, que pode ser algo que tem aquele sabor amargo, que lembra a amargura que o povo passou no Egito. Tem o doce, que é uma mistura de iguarias, que lembra a cor dos tijolos produzidos no Egito. Lembra? Eles eram escravos e eles produziram muitos tijolos para muitas construções no Egito. Depois tem o salsão, que lembra o isopo, que foi utilizado para passar o sangue do cordeiro nas portas. O ovo cozido, que lembra a opressão vivida pelo povo e como isso os fortaleceu. Interessante essa simbologia do ovo, porque o ovo, quanto mais você cozinha, mais ele enrijece. Depois o cordeiro, simbolizando o Deus que os tirou do Egito. O pão asmo ou ázimo, né, que é o pão sem levedura. Então, nenhum tipo de grão que fermente, como o trigo, como a cevada e tal, não é utilizado. É totalmente sem fermento. 3 pães que simbolizam os sacerdotes, os levitas e o povo, simbolizando as 3 classes. Depois vem a água salgada, para temperar a salada, né? Óbvio. E ela lembra as lágrimas do povo, o sofrimento e a passagem do Mar Vermelho. E por último tem o vinho também, representando e simbolizando a alegria. Por que alegria? Porque Deus os tirou com mão forte do Egito. Vamos agora relembrar. O povo sai do Egito, passa o Mar Vermelho e eles agora ficam 40 anos no deserto. Ali no deserto, Deus determinou que o tabernáculo fosse construído. O tabernáculo, que no futuro seria o futuro templo, tem as mesmas características, só que, claro, o tabernáculo é uma tenda móvel, montava e desmontava. Ali foi instituído o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. O que isso tem a ver? Vamos entrar agora na Páscoa cristã, porque a Páscoa cristã veio da Páscoa judaica. Não tem como eu falar para você da Páscoa cristã sem antes eu te dar esse relatório da Páscoa judaica. A Páscoa cristã, ela nos lembra o quê? A vida de Jesus, o seu sacrifício, a sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição. Vamos ver o que diz em João, no capítulo 1 e o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morreu na cruz, nós cristãos compreendemos dessa forma. Ele se fez o sacrifício. Lembra lá no tabernáculo e na instituição dos sacrifícios que as pessoas deveriam de trazer um animal com as mesmas características do dia que foi instituída a Páscoa. Esse animal deveria ser perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Então esse animal era oferecido pelos sacerdotes, era feito aquele ritual e o objetivo era apagar os pecados. Por isso, quando João está batizando e ele vê Jesus chegando, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo o seguinte: aqui está a pessoa que será sacrificada, o seu sangue inocente será para sacrifício de todos aqueles que creem no seu nome. E isso se cumpriu quando? Quando Jesus subiu na cruz do Calvário e ali ele completou o sacrifício pela humanidade. Olha o que diz Marcos no capítulo 15 e o versículo 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Aí o versículo 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou. 38. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. 39.
E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Por quê? Porque os judeus não creram que Jesus era o Messias. Então, na sua morte, aconteceu várias coisas, aconteceu vários sinais. A morte de Jesus é um dos momentos mais importantes para os cristãos, muito mais importante do que o seu nascimento. O seu nascimento é um momento fantástico, um momento lindo, mas o nascimento de Jesus remete totalmente à cruz. A cruz é o ápice do seu ministério. Jesus não morreu porque os judeus o rejeitaram, porque os romanos o mataram. Jesus morreu porque isso foi instituído na eternidade. Isso foi instituído muito antes da concepção, ou muito antes da ideia do ser humano ser criado. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, é interessante relembrar isso, que o próprio Deus veio, matou um animal, os fez vestimenta para cobrir a sua nudez. Isso fala da nossa vergonha e da nossa nudez espiritual. Vamos agora fazer um resumo rápido. Olha que lindo. Primeiro, o Éden. Segundo, Deus chama Abrão de Ur dos Caldeus, né? Vem Abrão, Isaac e Jó, os patriarcas. Deus leva José para o Egito, depois acontece toda essa história da opressão, Moisés vem, liberta. Aí vem o deserto, o povo passa no deserto, constrói o tabernáculo. Depois morre Moisés, morre Josué. Aí instituído o período dos juízes e o plano de salvação continua. Aí vem a monarquia e o período de salvação continua. Depois vem o período dos macabeus. E depois vem Jesus, o Verbo encarnado, que habita entre nós. E então morre na cruz do Calvário para a salvação e remissão dos pecados de todos aqueles que nele crer. Olha que coisa linda! Essa é a nossa Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E nós ainda estamos de forma feliz, consciente, aguardando o seu retorno. Tenha uma boa Páscoa com a tua família. O que é ter uma Páscoa? É relembrar a morte de Jesus, é relembrar o seu sacrifício na cruz e é lembrar que nós temos a salvação por causa do seu sacrifício. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.